Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. E aí você vai entender por que eu falei aquilo antes. Por que eu falei que, ainda bem que eu não li a leitura, não fiz a leitura devocional, porque olha o texto que nós vamos ler. Faça tudo com amor. Façam tudo com amor. Vamos dizer isso? 1, 2, 3. Façam tudo com amor. Vamos de novo? Façam. Preste atenção. Você viu o que é a leitura, quem fez a leitura do devocional, ou quem leu o que a Duda acabou de ler aqui? Lembra que a lei, a promessa da reciprocidade, lembra que é um chamamento de Jesus para amar a Deus, mas também amar as pessoas, e como esse amor se manifesta? Olha só, meu irmão, que interessante. Eu estou lendo um livro, agora eu leio tanto livro, eu não lembro qual deles. Eu estava lendo o livro e o escritor estava dizendo o seguinte: as pessoas, e muitas pessoas dizem, eu não leio a Bíblia porque eu acho muito complicada. Pô, se você for ler Levítico, até eu acho complicado. Se for, até eu acho. Vai ler Apocalipse, pastor, o que é o cavalo vermelho? Não me pergunte, que eu sou péssimo em escatologia. Assiste os vídeos do YouTube lá do Alessandro, que ele está dando estudo sobre Apocalipse lá. Aí você vai entender. Presta atenção. Óbvio, tem coisas que não. Por isso que muito crente desiste de ler a Bíblia, porque ele vai lá, Deus mandou matar os animais, Deus mandou quebrar a pata do cavalo. O cara fica, meu Deus, como assim, Senhor? Pastor, eu não consigo entender a Bíblia, porque aquele monte de nome. Pastor, lá em Levítico fala que o sangue que cai a orelha, tem que passar sangue na orelha direita. Os crentes, a gente entra em parafuso. Mas hoje eu fiquei impressionado com esse texto. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, este é um daqueles versículos que nos ajuda a entender como a vida cristã é prática e como a palavra de Deus ela é clara. Claro, se você for ler Levítico, se você for ler Apocalipse, obviamente você vai precisar de mais estudo. Mas você desiste muitas vezes de ler a palavra de Deus, os crentes desistem de ler a Bíblia Sagrada, porque eles acham complicado, enquanto que nós nos deparamos com um texto como esse que nem... Olha, irmão, para entender esse texto, façam tudo com amor, você não precisa ir para o seminário, você não precisa fazer uma faculdade de teologia. Você precisa disso para entender o que o Paulo está dizendo aqui? Façam tudo com amor? Precisa disso? Precisa de uma exegese? Só para criar um clima para você. Nossa, como o pastor sabe. Você precisa disso? Você precisa de comentários bíblicos para entender o que significa façam tudo com amor? Não. Quando você lê um provérbio que diz é melhor morar numa casa que tem goteira do que com uma mulher briguenta, você precisa de exegese, você precisa de estudo, fazer uma faculdade de teologia para entender. Mulher, calma aí, mulher. Eu vou me mudar para uma casa que tem goteira, que é melhor lá do que você no meu ouvido de... Por favor, não estou sendo machista, não. Não estou sendo machista. Presta atenção, e nem a Bíblia é. Presta atenção, a Bíblia é simples, a palavra de Deus é simples. E às vezes nós não vivemos essa praticidade, Toninho, da palavra exatamente por isso. Porque por escolhermos textos que nós precisamos, sim, de aprofundamento teológico, nós desprezamos os demais. Desprezamos versículos simples, palavras simples, ou uma ordem simples de Paulo, mas poderosa como essa. Façam tudo com amor. Não precisa, olha, irmão, nem precisava pregar. Para você entender que Paulo está dizendo que não importa o que você faça, faça com amor. Não precisaria nem eu ficar aqui pregando para te dizer que Paulo está dizendo que não existe área na sua vida onde o amor não deva ser o padrão.
Não existe área na tua vida onde o amor não seja o padrão. Veja, eu nem precisava pregar aqui, para você entender que amor não é algo que nós fazemos ou demonstramos no domingo. Não é algo, amor não está relacionado a um ambiente de fé. Amor, quando a palavra de Deus diz, ame a Deus e ame ao próximo. Veja, ele não está falando de uma manifestação de amor só na igreja, nesse ambiente de fé, no dia que nós nos reunimos, seja no culto ou na célula, ou no grupo missionário, ou no café das mulheres, ou seja lá o que for, no chá das mulheres que vai ter o dia 15. Você consegue entender? Quando nós entendemos essa ordem simples, mas poderosa que Paulo está dando, façam tudo com amor, nós estamos entendendo que ele está não só relacionando essa ordem a questões espirituais, porque nós lemos a Bíblia sempre com uma visão, como se tudo estivesse relacionado só a esse relacionamento espiritual. É como, ai, agora eu estou cheio de amor. Ai, agora Jesus mudou meu coração, agora eu sou só love. Só love, só love. Não é a música que você está pensando. E olha só, então a gente ama muito dentro da igreja e ama pouco em casa. Os filhos olham para os pais em casa e dizem, o que aconteceu? Como assim? Porque os pais amam muito na igreja. Os filhos amam muito. Pai, olha, o filho está lá abraçando, irmão. Ai, como eu te amo. Ai, como... Mas chega em casa, não vou falar. Mas é totalmente o inverso. Então, quando nós lemos essa ordem que Paulo está dando, simples, mas poderosa, ele não está relacionando só a amar a Deus, amar ao próximo, coitadinho. Ele está dando uma ordem de algo que nós precisamos praticar em casa, no trabalho, nas decisões da nossa vida, nas redes sociais. Irmão, hoje o maior teste de amor é a rede social. Porque tem uns crentes que escandalizam a gente. Meu irmão, ele ainda usa o texto, o versículo, desci da cruz. Está ferrado então, né? Tem que ficar crucificado. Foi a ordem que Jesus deu, fica crucificado. Paulo disse, estou crucificado. Ele não disse, vou de vez em quando. E desça. Irmão, às vezes você vai na internet, às vezes tem irmão que se diz, meu Deus, que é isso? Quando é política, então piorou. Aí que o negócio, aí que sim, né? Sai capeta, seu diabo. Vai para o quinto, tem gente mandando o presidente para o quinto dos infernos, crente. E eu não estou aqui falando, não estou politizando, eu não estou falando aqui não estou defendendo ninguém aqui. Eu estou falando desse posicionamento. Então a gente ama. O irmão está lá, foi para o campo de futebol. Uma vez eu estava assistindo um jogo de futebol de salão, em Alegrete, quando eu vi eu estava de pé, chamando o juiz de abençoado. Todo o ginásio levantou e falou, juiz, aquelas musiquinhas, e eu lá, e o meu irmão assim, tá louco, guri? Te senta, e eu crente. Eu crente lá, abençoando o juiz lá, ó. A mãe do juiz, coitada, que não tinha nada a ver. E era a mãe do juiz que nós estávamos homenageando, e eu lá. Meu Deus, que vergonha, Jesus. Que vergonha. Que vergonha. Aí depois chega na igreja e fala, meu irmão, como eu te amo. Mas não consegue amar a mãe do juiz que o juiz ladrão? Olha que interessante. Então eu não precisava ficar aqui pregando para vocês 30, 40 minutos, espero que seja esse tempo.
30 minutos aqui falando para você, olha, deixa eu te explicar o que Paulo quer dizer com isso. É uma ordem, façam tudo com amor. O que você fizer em casa, o que você fizer no trabalho, a forma como você se relaciona com os teus familiares, com os teus amigos, com a senhorinha ou a mulher grávida que chega e entra no ônibus e você... Aí depois briga. Você não deu lugar para minha mãe, mas para a mãe do outro você não dá. Você briga que não dá lugar para a sua mãe no ônibus, mas você não dá para a mãe do outro. Precisa ficar aqui, irmão, pregando, ensinando, dizendo, irmãos, esse texto de Paulo. Paulo está dizendo, façam tudo com amor. Tudo que vocês fizerem, façam com amor. Não façam por obrigação. Não façam por obrigação, não façam por interesse, não façam buscando reconhecimento, façam por amor. E é tão interessante que quando você lê esse versículo, quebra a crentaiada que gosta de fragmentar o cristianismo, que acha que existe vida espiritual e secular. Aqui eu não sou crente. Para aí, meu irmão. É que não precisa ser crente mesmo. É bom que não seja. Porque crente até o diabo é. Agora seja um cristão. Seja um cristão. Ah, não. Ai, lá no meu trabalho. Escuta, seja lá o que for e o ambiente que você estiver, não é o ambiente que faz você. Quando você chega lá na escola, você é a professora, o professor, o diretor, o supervisor, mas acima de tudo, você é cristão. Você é seguidor de Cristo. Você consegue entender? Então nós fragmentamos, nós achamos que aqui nós somos espirituais, aqui é o homem espiritual, em casa é o carnal. Eu abraço os filhos dos outros aqui na igreja. Ai, coisa linda, good. Mas chega em casa, tá, para essa frescura, me agarrando para quê? O filho está dizendo, porque você estava agarrando o filho do outro. E agora eu quero ser agarrado também. É mais direito meu do que dele. Você é meu pai, minha mãe, e não dele, e nem dela. Podemos fechar já? Ou posso seguir? Ai, pastor... Precisava pregar para dizer, para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer, façam tudo com amor. E eu acho interessante que Paulo usa duas palavras aqui que são poderosas, elas se unem, tudo e amor. Tudo e amor. Para mostrar, sabe o quê? Que o amor verdadeiro não pode ser seletivo. Eu não posso escolher o que e nem quem amar. Eu não posso escolher o que, quem, quando, onde. Estão me entendendo, gente? Estou achando que vocês não estão meio... Assim, eu já sabia disso. Saber não é suficiente. Presta atenção. Olha, quando ele une essas duas palavras, nós entendemos o quê? Que esse tudo amplia o campo de ação. Não é toque bateria com amor e lave a louça com raiva. Eita, falei com alguém aqui. Eu sabia? Toque a bateria com amor e lave a louça com amor. Olha só, tudo amplia o campo de ação e amor define a motivação. Porque tem muita gente que faz tudo sem amor, arrastando o pé, com raiva, com ódio, ressentido. E olha que coisa maravilhosa. Enquanto tudo amplia o campo de ação, eu não posso escolher fazer algumas coisas com amor e outras não. Eu não posso servir a Deus com amor, mas não servir a minha família sem amor. Eu não posso servir a Deus com toda a minha força, toda a minha dedicação. Eu não posso empenhar todo o meu tempo servindo a Deus
se eu não consigo empenhar todo o meu tempo servindo a minha família, servindo os meus? A palavra diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Preste atenção, eu sei, nós espiritualizamos, faça tudo com amor. Ai, eu varro a igreja com tanto amor, mas me pede para varrer a sala lá em casa para ver. O bicho pega. Preste atenção, meu irmão. Eu vou te dar essa palavra tudo, sabe o que ela significa? Talvez você não sabe, eu preciso trazer a profundidade dessa palavra. Essa palavra tudo significa tudo. Significa tudo. Não significa algumas coisas. Então, quando Paulo fala, façam tudo com amor, ele está dizendo que o amor é uma escolha diária e intencional. Diga escolha diária. E intencional. É isso que nós precisamos entender. Paulo não está falando de um amor que depende do humor. Hoje meu humor está bom. Né? Ele não está falando de um amor que depende do dia ou da circunstância. Não é sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando de um amor decidido. De um amor decidido. Nós conhecemos essa palavra, você conhece muito bem. Esse amor, ele tem uma palavra no original que é ágape. E essa palavra ágape é um amor que escolhe agir, mesmo quando não sente vontade. Ele é intencional. Ele não espera uma resposta. Ele não faz por quem pode lhe dar algo em troca. Ele não faz motivado pelo reconhecimento. Ele não faz motivado por qualquer outra coisa, senão a própria motivação intrínseca do amor, a doação, a entrega, o fazer. O fazer simplesmente pelo fazer, porque eu entendo que essa é a minha missão. Essa é a minha vida. Nós existimos, irmão, presta atenção, se a essência da vida humana fosse existir para si mesmo, não é. É servir, é amar, é o próximo. Não somos nós. E nós precisamos entender isso. Quando nós falamos de amor, esse amor ágape, esse amor não é uma emoção passageira, uma decisão constante. Por isso que esse amor é uma escolha diária intencional. Não depende. Hoje é segunda-feira, olha, hoje eu estou com a pá virada. Hoje eu estou com a macaca. Hoje eu estou com não sei o quê. Esses termos. Eu não odeio segunda-feira. Então segunda-feira. Uma vez eu ouvi, eu não me lembro quem. Não sei nem se foi aqui. E se foi você, fica quieto. Eu não gosto que fale comigo enquanto eu não tomo café. Vá te catar. Mas vai criar vergonha na cara. Vai inventar o que fazer. Vai inventar outra moda. Enquanto eu não tomo café, meu humor fica... Mas vai, irmão, vai criar vergonha na cara. Não sei se foi aqui, tomara que não tenha sido aqui, né? Tomara que não tenha sido aqui. Porque se tem crente aqui com essas manias, nós vamos orar hoje, vamos expulsar esse trem aí. Sim! Põe a mão na cabeça. Sim! Hein? Depende da circunstância, depende do humor. Não, hoje eu não estava bom. Irmão, pode toda circunstância estar ruim. Mas o amor é uma escolha diária, intencional. É quando você deixa toda circunstância ruim à tua volta morrer dentro de você para oferecer aquilo que o outro espera de você. O amor. Você consegue entender isso? Esse amor, que é uma escolha diária intencional, é a escolha que você faz de servir quando ninguém te retribui. É a escolha que você faz em perdoar quando seria mais fácil se afastar. E a escolha que você faz em abençoar mesmo quando não há reconhecimento. Então esse amor nasce de uma escolha diária de colocar o coração de Cristo acima do nosso próprio coração.
A ordem é simples, não tem. É eu saber que existe um campo de ação para o meu amor. E o campo de ação para eu manifestar o meu amor é ilimitado. E eu preciso entender que tudo que eu faço precisa ter uma motivação correta. E a motivação correta é o amor. Sabe, irmãos? Se eu ando à procura de reconhecimento pelo que eu faço, é porque eu estou fazendo o que faço com a motivação errada. Poxa, eu vou lá, limpo a igreja, nunca ninguém me agradeceu. Se é isso que você está esperando, muito obrigado. Te agradecemos de todo o coração. Se você depende disso para continuar fazendo, talvez a gente tenha que arrumar outro. Não estou falando de pessoas aqui da igreja. Não é indireto. Não é indireto. É para nós entendermos. Eu estou só tentando deixar mais claro. Quando pessoas fazem o que fazem, esperando um reconhecimento ou uma retribuição pelo que estão fazendo, a motivação está errada. A motivação não está certa. Sabe, nós precisamos entender isso. Olha só, quando nós vivemos com o coração acima do nosso próprio coração, ou seja, o amor de Deus sendo o grande padrão da nossa vida, o amor deixa de ser um sentimento e se torna um estilo de vida. Se torna um estilo de vida. Sabe, aqui não cabe, não adianta, não adianta. Não cabe aquelas coisas, mas aí as pessoas fazem o que querem da gente, porque elas se aproveitam da bondade da gente, não é sobre elas. É sobre você. Porque aqui a gente já cansou de ouvir, muitas vezes a gente já ouviu isso. E eu tenho certeza que você já ouviu, quem sabe já até falou sobre isso. Eu não ajudo ninguém no farol, porque as pessoas no farol pegam para usar droga, pegam para sustentar os seus vícios. Por isso que eu não ajudo. Mas se aquela família que está ali, e se aquela pessoa que está ali, estava realmente precisando. Porque nunca é sobre elas. Mas eu vou ficar dando toda hora. Não é sobre isso. Nem falei sobre isso. Falei que você tem que chegar lá e ficar dando dinheiro para... Não falei. O que eu estou dizendo é que nós não podemos medir a nossa ação pela dos outros. Você consegue entender isso? Às vezes você pode deixar de estar fazendo um bem muito grande para alguém, salvando uma vida, ajudando alguém a ser resgatado de uma situação muito complicada, simplesmente porque você mediu ela pelas outras pessoas. Você já não saiu, muitas vezes virou as costas e depois saiu assim, poxa, por que eu não ajudei? Poxa, por que eu não fiz? Poxa, por que eu não falei? Se você já saiu assim de algum encontro com alguém, sinto te dizer que Deus tinha te dado uma grande oportunidade e você não aproveitou. Paulo está dizendo, façam tudo com amor. A motivação é o amor. Não é o reconhecimento. A motivação não é a retribuição, é o amor. É quando eu tenho o coração igual ao de Jesus. É isso que Paulo estava falando. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o amor é uma escolha diária e intencional. Você escolhe fazer tudo com amor. Não é selecionável. Você não pode escolher amar uns em detrimento de outros ou odiar outros. Você não pode manifestar amor a uns e não querer manifestar a outros. Você não pode querer ser legal na igreja porque é legal ser espiritual. Mas nos outros ambientes onde a fé não está sendo manifestada, o poder de Deus não está sendo manifestado, aí você acha que não, que lá não é lugar. A segunda coisa que nós precisamos entender é que o amor muda a forma como vivemos. O amor não muda apenas o que fazemos, ele muda como fazemos.
Quando tudo que você faz motivado por uma motivação, você apenas fez. Mas quando você tem o amor de Cristo, isso muda como você faz o que você faz. Como você faz o que você faz. Você consegue entender isso? Quando o amor está presente, a forma de falar muda. A maneira de servir muda. O modo de lidar com as pessoas muda. Um serviço, algo que você faz a alguém, é feito com amor, isso se torna um testemunho. Isso se torna um testemunho. Se torna uma pregação silenciosa. Porque num mundo onde cada um está preocupado consigo, com suas dores, com suas lutas, com suas dificuldades, quando você se importa com a dor de alguém, quando você se importa com a dor de alguém, essa pessoa olha e diz, essa pessoa é diferenciada. E ela vai querer entender por que você fez o que fez. Ou o que te motivou a fazer o que você fez. E quando fazemos tudo por amor, seja em casa, no trabalho, na igreja ou na comunidade, aquilo se torna um serviço. Aquilo se torna um ministério. Mas quando fazemos por obrigação, vira peso. Quando fazemos por obrigação, vira peso. Quando você vê pessoas se arrastando, é porque, eu não sei se você já viu, olha, eu só estou nessa provisão porque eu não tenho outra coisa para fazer, mas o que ela está dizendo? Eu estou infeliz nisso. Eu detesto o que eu estou fazendo. Eu só não faço outro porque eu não tenho condições. Como você acha que o serviço dessa pessoa vai ser feito? Como você acha que essa pessoa irá se destacar positiva ou negativamente na profissão que ela está? Está claro para todos nós. Está claro. E para ela ser bom naquilo que ela não gosta de fazer, ela vai ter que se esforçar muito. E esse esforço que ela faz se torna para ela um peso. Antigamente se falava que segunda-feira era o Dia Internacional da Preguiça. Tinha até uma propaganda, o Dia Internacional da Preguiça. Não sei se vocês lembram disso. O povo já levantava segunda-feira. Segunda-feira. Segunda. A gente acreditava nessas besteiras. É o Dia Internacional da Preguiça. E os crentes, que era legal, que os crentes também acreditavam nisso. De outra época, né? Não na nossa. Que dia difícil. Dia Internacional da Preguiça. Segunda-feira. Segunda-feira parece que tem 36 horas. Tem 24. E o salmista diz, esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. E a gente acredita lá na propaganda da televisão que diz segunda-feira é o Dia Internacional. É como se mudasse alguma coisa, né? Porque se segunda é o Dia Internacional, porque se a pessoa odeia segunda, terça-feira vai ser para ela segunda-feira. E se terça-feira é para ela segunda, também vai ser o dia. E quarta, já levanta segunda-feira dizendo glória a Deus. Aleluia. Mais um dia que Deus me deu. Deus me deu vida. Você consegue entender isso, meu irmão? Olha só, o amor é o que dá leveza ao que nós fazemos, a nossa vida. É o amor que dá leveza à nossa vida. Uma casa cheia de amor, um ambiente familiar cheio de amor, os filhos querem estar lá. O marido não vê a hora de sair do serviço. Ei, pai, por que você está correndo? Que eu quero chegar em casa logo. Agora, onde não tem um ambiente de amor, o marido sai às 5, chega em casa às 10. Claro que não é aqui. Porque primeiro ele para aqui, né? Ele fala, vou dar uma calibrada para aguentar o que me espera em casa. E aí ele vai chegando para ver se ele chega 10 horas da noite em casa e a mulher já está, né? Cansada, não vou falar nada. Os filhos já estão dormindo. Mas em casa, um ambiente de amor, cheio de amor. O filho quer estar. Os pais querem estar. Eles não veem a hora de estar.
Eles não veem a hora de voltar. Eles querem estar. É isso que nós precisamos entender. Olha só. O amor nos tira o cansaço do dever e enche de sentido o que aos olhos humanos poderia parecer pequeno. Já viu um ambiente cheio de amor? Uma bacia de pipoca. Parece uma sala de cinema. Um ambiente cheio de amor, irmãos. O filho cai, o pai celebra. Aleluia, caiu. É porque vai aprender que a vida é assim, cai e levanta. Cai e levanta. Um ambiente cheio de amor, um ambiente encorajador. Os filhos são assegurados na sua identidade. Eles são fortes. Não são levados por conversas, ensinamentos, distorções. Ele para e pensa, epa, isso não está de acordo com o que meu pai e minha mãe me ensinaram, com princípios que eles me ensinaram. Então, não está, não faz parte da minha vida. Preste atenção, o amor, segundo, o amor muda a forma como vivemos. Terceiro, o amor é a essência da vida cristã. Paulo entende que o amor não é apenas uma virtude entre tantas outras, é a essência. Não é uma virtude que você tem que dizer, eu tenho que aprender a amar. Ninguém aprende a amar. Amar é a essência da vida. Amar é a essência. É o que dá vida. Você consegue entender isso? Sem amor, a fé perde a forma. O serviço perde o sentido. E a mensagem perde a força. Você quer ver como é importante o amor na vida cristã, para a vida cristã? João 13:35, Jesus vai dizer, nisto todos saberão que vocês são meus discípulos. Se pegarem a Bíblia e forem para a igreja. Se comprarem uma roupa nova, de crente, de preferência. Se cortarem o cabelo, se fizerem a barba. Se botar um terno, um sapatinho social. Nisto saberão que sois meus discípulos. Não, ele não diz nada dessas coisas. Nada. Nisto saberão, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor. Se tiverem amor. Uns pelos outros. Que coisa extraordinária. A maior marca de um seguidor de Cristo não é o quanto ele sabe, nem o quanto ele faz, mas o quanto ele ama. Mas o quanto ele ama. Preste atenção, eu já estou quase encerrando. O amor é o reflexo de quem governa o nosso coração. O amor é o reflexo de quem governa o nosso coração. Paulo vai falar para Timóteo, olha, o amor ao dinheiro e não o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja como o amor é poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. Você já viu o crime passional? Você já ouviu falar no crime passional? O cara vai perguntar para o bandido, para o assassino, por que você matou? Porque eu amo, porque eu amava ela. Eu não aguentava, eu não podia imaginar a minha vida sem ela, então eu preferi matá-la. Misericórdia. Meu irmão, presta atenção. Quando fazemos tudo com amor, né, revelamos Cristo através das nossas atitudes. É o amor que torna Cristo visível em um mundo que já ouviu demais, mas viu de menos. Ouviu demais, mas viu. O mundo sabe, o mundo já ouviu demais,
O mundo já ouviu, conhece, já ouviu falar sobre o amor de Deus, mas viu pouco desse amor de Deus. Porque para conhecer o amor de Deus, só se conhece através de nós, de discípulos de Cristo. Nisto conhecerão que todos que vocês são meus discípulos. Você consegue entender isso? Às vezes o nosso discurso é lindo. A gente fala, não, nós temos que amar todas as pessoas. E se uma dessas todas pessoas que nós geralmente enchemos a boca para dizer que temos que amar, se uma delas entrar aqui na igreja, como nós vamos tratá-la? Nós seremos capazes de amá-la mesmo? Não é dar um abraço, chegar no final do culto e dizer, ai, que bom que você veio. É amá-la, ao ponto de abrir mão, talvez, do meu tempo para cuidar dela. Abrir mão dos meus pré-conceitos para recebê-la. Então a gente ouve demais. O mundo ouve demais sobre o amor de Deus, mas vê de menos. Será que a gente não vira a cara? Está com uma camiseta escrita Jesus salva, mas vira a cara para o perdido que passa perto de nós? Ou será que a gente só consegue amá-lo depois que ele vem para a igreja? Que ele se converte, que ele batiza? Aí a gente é capaz de dizer, nossa irmão, como eu te amo. Olha, o que você precisar de mim, talvez ele diga, eu já precisei. Em alguns momentos da minha vida eu já precisei muito. Mas eu lembro que você passou muitas vezes por mim e virou a cara. Façam tudo com amor. Essa é a ordem que Paulo está dando. Façam tudo com amor, porque é o amor que torna Cristo visível. É quando você tem o seu coração dilatado. É quando o amor que você tem pelas pessoas é maior do que o preconceito que você poderia ter. Porque independente da cor, da classe social, da nacionalidade, do time que ele torce, independente das escolhas e as opções que ele tem feito na vida dele, o seu coração é o coração de Cristo. E o coração de Cristo foi capaz de amar uma mulher adúltera, pega em adultério, quando estava pronta para ser apedrejada pelos seus algozes. Amar ao ponto de dizer, você está perdoado. Vai, não peques mais. Hã? O coração de Cristo, o amor expresso no coração de Cristo fez com que ele sentasse com uma mulher mal falada, ao meio-dia, à beira de um poço, puxasse conversa com ela. O amor de Cristo é isso. Por isso Paulo diz, façam tudo com amor, não façam por obrigação. Eu vou evangelizar porque é obrigado. Eu vou lá porque o pastor mandou. Eu vou lá porque agora avante sem parar, e agora eu vou jejuar porque o pastor está pedindo. É porque agora é a agenda da igreja. Porque... Não! Faça tudo por amor. Eu vou fazer, ou eu não vou fazer porque o pastor... Esqueça o pastor. Esqueça o pastor. Paulo vai dizer, tudo que tiver a mão para fazer, faça como para o Senhor e não para os homens. Esqueça o pastor. Faça com a consciência de que você está fazendo para Deus. Para Deus. A vida cristã é prática. Deus está nos chamando para viver um estilo de vida onde o amor não é um detalhe, mas é o centro de tudo. Onde o amor não é adereço, um enfeite, é a essência. Por isso, o meu desejo é que eu e você saiamos daqui hoje decididos a fazer tudo, absolutamente tudo com
amor. Não apenas algumas coisas, não apenas quando for fácil, mas tudo, tudo, porque foi assim que Jesus viveu, e é assim que o mundo verá Cristo em nós. É quando você é capaz de parar o seu carro e ir lá empurrar o carro do cara que está sem gasolina. É quando todos vocês decidirem sair daqui comigo e ir lá trocar o pneu do meu carro que está furado lá na do Rocha. Isso é amor. Façam tudo com amor, é prático. Eu vou orar para ver se é isso. Feche seus olhos. Calma, não é uma surpresa, é só para orar. Feche os olhos, não precisa ficar com medo, não. Feche os olhos. Espírito Santo, a tua palavra é prática. Prática. Um versículo simples, mas poderoso. Um versículo reservado só para uma frase. Não tem uma história, não tem um... Paulo não cria todo um contexto para nos sensibilizar, ele só diz, façam tudo com amor. Tudo que vocês forem fazer, façam com amor. Façam com amor na igreja, façam com amor em casa. Façam com amor na igreja, façam com amor no trabalho. Façam com amor na igreja, façam com amor no ambiente, na sociedade, na comunidade onde você está. Façam tudo com amor. Não façam movidos por reconhecimento, não façam movidos pela obrigação, não façam movidos pelo sentimento de retribuição, façam por amor. Paulo está dizendo o amor é a motivação. Paulo está dizendo o que você for fazer e não tiver o amor como a essência, como centro do que você está fazendo, então não faça. Mas Paulo também está dizendo é tudo. Não é seletivo. O amor não me permite ser seletivo. O fazer tudo é exatamente tudo. É tudo. Tudo que eu faço revelando o amor de Cristo. Tudo que eu faço revelando o amor de Cristo. Porque o mundo conhece Cristo através do amor. Através do amor. Espírito Santo, quebranta o nosso coração. Nos constrange com essa palavra. Nos constrange, Senhor, a entendermos, Pai, que é tão simples. É só colocarmos o amor como padrão para tudo. Eu venho para a igreja não por obrigação. Eu venho aos cultos, eu vou na célula, nos grupos missionários, não porque senão vão pegar no meu pé. Não, eu faço por amor. Porque eu amo estar com os meus irmãos. Eu amo estar com a igreja, eu amo estar como corpo de Cristo. Mas eu também faço com amor o trabalho, porque é de lá que vem meu sustento. Eu preciso ser fiel e zeloso à confiança que o meu patrão me deu, o meu empregador me deu. Ele confiou em mim quando eu sentei lá no RH, quando eu falei para ele qual era o que eu imaginava, o que eu pensava, o que eu esperava a respeito desse trabalho. E eu não posso ter usado aquilo só como um argumento. Nos ajude a entender isso, Senhor. Que não existe esse cristianismo fragmentado, aonde eu tenho que ser santo, crente, amoroso, misericordioso, bondoso, na igreja, com Deus, com as coisas de Deus. Tem gente que se orgulha e diz como eu sou zeloso com as coisas de Deus. Mas sua vida financeira está uma bagunça. Como que é zeloso com as coisas de Deus, não é zeloso com a sua vida financeira? Como que é zeloso com as coisas de Deus, mas não é zeloso com as suas próprias coisas?
Ele adquire um bem material e não cuida, não zela por aquilo. Não é endeusar, mas é cuidar, zelar. Não cuida. A coisa vai caindo aos pedaços. Como? Como? Não é amar coisas, mas é fazer com amor. É reconhecer que Cristo também é visto através do meu testemunho. É reconhecer que o amor que eu manifesto também é Cristo sendo mostrado às pessoas. Ó Deus, constrange o nosso coração. Nós não precisamos ser convencidos pelo Teu Espírito. Senhor, se nós precisamos ser convencidos pelo Teu Espírito, nós estamos distante daquilo que o Senhor propôs para os seus seguidores. Nós não precisamos ser convencidos, nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer, nós precisamos viver pela fé, nós precisamos fazer a escolha. É isso, é isso, é isso. É isso que Paulo está falando. Se o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever, façam tudo com amor, eu preciso entender que é uma inspiração divina. Eu não preciso esperar uma revelação do Senhor. Eu não preciso esperar que um anjo apareça diante de mim. Eu não preciso subir o monte para saber se essa é a vontade do Senhor, que eu faça tudo com amor. É só eu dizer, ok, vou sair daqui hoje e vou elevar o padrão de tudo que eu faço. Vou subir a régua. Vou elevar o padrão e vou nivelá-lo ao padrão de Cristo. Eu vou olhar as pessoas e não vou criar os meus preconceitos. Eu não quero amar só as pessoas que são iguais a mim, eu preciso amar aqueles que são diferentes. Eu não posso amar só aqueles que têm a mesma fé que eu. Eu preciso amar porque o Senhor ama. O Senhor ama. E o Senhor não ama um grupo de pessoas. O Senhor ama o mundo. Às vezes nós dizemos, mas as pessoas não se convertem. Porque nós não amamos as pessoas. Nós não amamos as pessoas. Nós queremos elas dentro da igreja. E sim, é verdade, nós queremos. Mas nós queremos com a motivação errada. Às vezes a nossa motivação é encher a igreja. Mas encher uma igreja de pessoas mal amadas não vai funcionar, Deus. Então nos ajude a amar. Nos dê essa consciência de que nós temos que fazer tudo com amor. Que o amor reflita o Senhor. Talvez algumas pessoas estejam dizendo assim, mas como que eu faço tudo com amor? É quando tudo que eu faço com a motivação correta, a motivação certa, a motivação de olhar para o outro, a motivação de engrandecer o teu nome, a motivação de trazer glória para o Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque a tua palavra é o nosso manual da vida e nós não podemos abandoná-la. Nós não podemos colocá-la em segundo plano. Nós não podemos achar que a Bíblia é um livro para ler, enquanto que a Bíblia é um livro para viver. Nós precisamos viver a tua palavra. Nós precisamos permitir que a tua palavra crie em nós um novo estilo de vida. Nós precisamos permitir que a tua palavra direcione nossos caminhos, nossas escolhas, nossas decisões. É assim que ela se torna prática. De nada adianta eu sair daqui dizendo, então, né? Eu preciso simplesmente dizer, ok, estou saindo daqui para a partir de hoje fazer tudo com amor. A partir de hoje,
toda vez que eu tiver que me mexer, me mobilizar para algo que não seja, que não tenha como motivação o amor, que eu pare onde estou e busque, então, o amor, a motivação correta. O texto não diz façam tudo com o amor de Deus, o texto diz façam tudo com amor, com amor. Ele não está condicionando ao amor de Deus. Eu tenho que aprender a amar. Não. Ele está falando, faça tudo com a motivação correta. E quando a motivação for errada, que a gente tenha a capacidade de parar e dizer não. Enquanto a motivação não estiver ajustada e alinhada na minha vida, eu não vou para frente. Deus, o mundo pode ser melhor. E eu não estou falando de Israel, Japão, África. Eu não estou falando nem de Brasil. Eu estou falando do meu mundo, o meu ambiente, os lugares aonde eu estou podem ser melhores se eu decidir viver com amor, por amor, fazer tudo com amor. Nós queremos, Senhor, entregar o nosso coração a Ti, entregar a nossa vida a Ti nesta noite, Pai. Reconhecendo quem o Senhor é. Reconhecendo que a Tua palavra é o alimento para a nossa alma. É a água que mata a nossa sede. É o pão que nos alimenta. Nós não podemos desprezar o que o Senhor está nos enviando a cada dia. Que hoje nós saímos daqui decididos a fazer o nosso mundo bem melhor do que ele está hoje. Em nome de Jesus. Amém.